Bom dia. Quero dar as boas-vindas a todos vocês para mais uma manhã de treinamento aqui no auditório do Conselho Regional de Contabilidade. Informar também que o evento está sendo filmado, gravado, para que a gente possa disponibilizar aos demais profissionais do Estado que não estão, talvez, tendo a oportunidade, né, de estar fisicamente aqui conosco, mas terão as informações depois em módulos no nosso site para acesso, já agradecendo, então, a palestrante e também a Receita Federal pela parceria e por ter nos permitido também a gravação do evento, a fim de disponibilizar para os demais profissionais. Eu quero chamar aqui à frente o doutor Arthur, que é o nosso delegado da Receita Federal, por favor. Doutor Arthur César Rocha Casella. O doutor Arthur tem sido sempre um parceiro. Nós, recentemente, conseguimos fazer aqui um evento com relação à parte do refis, né, o parcelamento, e sempre que a gente tem alguma demanda, né, através da assessoria do doutor Arthur, a gente tem sido atendido. É óbvio que a gente tem diversas dificuldades, eu estava até conversando, o doutor Arthur vai dar algumas explicações aqui sobre as dificuldades que a gente tem passado com relação ao agendamento. Isso é um momento de transição, principalmente agora com a junção aí da certidão negativa. Mas o doutor Arthur tem sido sempre uma pessoa que nos atende e tem firmado essas parcerias com a classe contábil, que é muito importante. Então, doutor Arthur, fique à vontade, a casa é sua também. Bom dia a todos. Na verdade, essa minha parceria com os contadores é a parceria mais natural do mundo. Tá? Vocês são a classe profissional mais próxima da Receita Federal. Se não fosse os contadores, nós teríamos muita dificuldade para trabalhar nesse país. Eu estava conversando com a doutora Lucélia hoje de manhã, num papo informal, e eu mesmo levantei, a doutora Lucélia também, alguns problemas que estão acontecendo nesse instante, que eu vou aproveitar um pequeno espaço, tá? Que não teria muito a ver com a palestra em si, que é mais técnica, mas um espaço, uma explicação que a Receita deve aos senhores. Eu vou começar pelo caso das certidões. Nós estamos com algum problema na emissão das certidões. Por quê? Houve aquela junção. Antigamente, nós tínhamos a certidão fazendária, certidão previdenciária, tá? E a fazendária já estava junto com a da PFN, mas agora é apenas uma certidão. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham, por exemplo, uma certidão previdenciária válida por 4 meses e a fazendária estava vencendo agora, antigamente ela ia lá e apenas ajeitava, entre aspas, né, a fazendária. Agora ela vai ter que refazer aquela previdenciária que já estava e tinha validade ainda, porque agora é conjunta. Tá? Então, qualquer problema que ele tenha na área previdenciária vai refletir nessa conjunta. Então, no mínimo, antecipou uns 4, 5 meses das fazendárias. Com isso, você aumentou muito o fluxo de pedido de certidões conjuntas. Bom, e o outro problema aí é um problema mais interno meu, que eu tenho que agir com transparência para os senhores entenderem bem. Antigamente, a Receita tinha uma equipe que fazia certidão previdenciária e uma outra equipe que fazia certidão fazendária. Tinham 2 equipes de manhã, 2 equipes de tarde, etc, etc. Agora, quando houve a junção das 2 certidões, aquelas pessoas que sabiam fazer previdenciária não têm o conhecimento integral da fazendária, como os que faziam fazendária não têm o conhecimento integral da previdenciária. A única coisa que me resta fazer é treinar essas pessoas. Eu estou fazendo treinamentos de dupla em trabalho, porque eu não posso fechar o CAC, tá, para fazer um treinamento mais amplo. Então, isso vai levar alguns meses. Ainda bem que agora é dezembro, depois é janeiro, tá? Vai levar alguns meses para que esse treinamento seja concluído. Uma informação para os senhores, na parte da tarde, eu tenho muito mais facilidade pelas equipes que eu tenho de atender a emissão dessas certidões, porque eu tenho um supervisor, o Luciano, que entende das 2 partes e qualquer dúvida ele tira ali em loco. Outro problema que está acontecendo nesse instante, eu sei que está acontecendo, é o agendamento para obras. Aí nós encontramos 2 problemas. Um problema causado pelos senhores e outro problema causado por nós. Tá? Qual o problema que foi causado pelos senhores? Como nós estamos num
num vendaval do problema de certidão de obra, tá? Nós temos colegas entre os senhores que chegam a marcar 4 vezes, agendar 4 vezes o atendimento. Daí não aparece na primeira, não aparece na segunda, não aparece na terceira, porque eles estão juntando documentos. Eles agendam antes de ter certeza que se poderão ir lá nessa data. E aparece na 4ª tentativa. Com isso, ele impediu que 3 outros colegas pudessem agendar o serviço. Então, eu vou pedir que os senhores agendem quando tiverem realmente possibilidade de ir lá e resolver o problema. Da nossa parte, qual é o nosso problema? Nós temos num momento de mudanças. Tá? A doutora Sandra vai explicar um pouco essas mudanças aqui, o que nós atingimos nesse instante, aonde a gente pretende chegar aqui, e quando isso acontecer, imagino eu que os nossos problemas de obras vão estar solucionados. Tá? Porque, para a alta direção da Receita Federal, a parte de obras tem que ser que nem uma declaração de imposto de renda. A pessoa chega, declara, tá? Leva a certidão que tem que levar, e a Receita, se tiver alguma dúvida, vai lá e fiscaliza. E esse é o futuro, que a certidão de obra se transforma numa declaração de imposto de renda. Só que, nesse momento, a coisa está se encaminhando. O primeiro passo foi esse. Agora, tá aqui, para aquelas pessoas que não tinham pago nada e não tinham feito nenhum recolhimento, já se consegue fazer muita coisa pela internet. Lógico que todo sistema, quando está sendo instalado, tem dificuldades. O início foi um caos, tá? E, nesse momento, eu estou em outro caos. O caos atual é que a rede toda vai mudar a partir do dia 23 de janeiro. Vai haver uma nova nomenclatura e as pessoas não estão conseguindo agendar nada a partir do dia 23. E até o dia 23, por conta desses agendamentos excessivos das pessoas, eu não tenho agenda aberta. Tá? Então, o que eu combinei com a minha chefe do CAC? Como nós estamos tendo muitas pessoas que não aparecem, isso é informação que eu sei que eu vou causar um tumulto ao meu CAC quando eu der aqui, mas as pessoas estão indo lá de manhã e mostrando a necessidade, ela está abrindo 10 vagas presenciais por dia, tá, para aquelas pessoas que precisam, tá? E no lugar daquelas que não estão indo. Tá? Então, a única forma que eu estou tendo de resolver paliativamente o problema é esse, tentar saber naquele dia quantos não vão aparecer e jogar essa vaga para quem realmente está precisando. Lógico que tem dia que é uma maravilha, tá? Não vai ninguém e sobra tempo. Tá? Agora, tem dia que as pessoas efetivamente vão e essas 10 pessoas vão ter que esperar um pouquinho, mas que vão ser atendidas, vão ser no final das contas. Tá? Bom, a doutora Sandra vai ser apresentada, mas eu vou falar uma coisa que eu considero importante para os senhores. A doutora Sandra faz parte de um grupo, uma coordenação nacional desta parte de obras. Tá? Ela é proveniente da Previdência, ela já fazia esse trabalho na Previdência, é uma das pessoas que mais entende de regularização de obras desse país. Tanto é que ela pertence ao grupo, ao núcleo central da Receita, que está tratando do assunto. Ela é tão importante que os senhores, através dela, conseguem até mudar a lei. Tá? Tá? Nós temos muita sorte de ter uma sustentadora nacional aqui em Curitiba e temos mais sorte ainda que ela se digna a nos brindar com seus conhecimentos nessa reunião. Eu agradeço a todos, tá? E peço desculpa pelo momento de mudanças, a certidão conjunta e a mudança da grade de atendimento, de agendamento de obras, mas isso até o segundo decênio de janeiro deve estar resolvido. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, doutor Arthur. Então, quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, também agradecer a presença dos nossos vice-presidentes Elisângela de Paula Kuhn, Narciso Dório Júnior, João Gelásio Weber, nosso macrodelegado Mauro Luiz Moreschi, alguns funcionários que eu vejo na plateia, conselheiros, obrigado pela presença. Então, agora eu vou chamar aqui ao palco a Sandra Consuelo Abreu Chuves, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, participante do Grupo de Trabalho da Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança, CODAC, sobre o projeto global de construção civil, instrutora de legislação de construção civil em legislação e no aplicativo DISO, com treinamento nas diversas regionais, com certificação pela ISAF e também na ISAF Brasília. Responsável pela homologação do sistema DISO Internet
como representante do CODAC. Portanto, como o doutor Arthur disse, ela pode até mudar a forma de fazer. Com vocês, a doutora Sandra. Aproveitem essa manhã, tenham todos um excelente dia de aprendizado e de trabalho mais tarde. Sandra, muito obrigada pela presença. É com você. Obrigada. Bom dia a todos. Eu acho que depois de tanta apresentação, ficou desnecessária. Pelo menos o nome Sandra, para vocês gravarem. E, realmente, eu participo já há algum tempo desse projeto global que envolve a construção civil como um todo. Isso quer dizer alterações na legislação, alterações no sistema e tudo mais. A responsabilidade aqui ficou grande, né? Que, com essa situação de mudar a legislação, claro que a tendência de todos os senhores é fazer essa solicitação, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Para começar, eu gostaria de dizer a vocês que realmente temos consciência de que toda mudança traz problemas, todo novo sistema acaba trazendo algum tipo de dificuldade e que, mesmo para 6 meses de obras, ainda consideramos esse novo sistema. Estamos em processo contínuo de melhoria e vamos melhorar muito mais a partir do momento que estamos aqui ouvindo de vocês as dificuldades que ainda possam existir no nosso sistema. Evidentemente, o nosso tempo não é tão longo que a gente possa perder em muitas reclamações. Eu conheço a principal dificuldade de vocês, que é o acesso ao sistema. E, realmente, o acesso ao sistema nos deu muito problema nesse início de trabalho, pela instabilidade apresentada tanto externamente para vocês que nos procuram via internet, quanto para os nossos servidores que recepcionam a informação dos senhores. Esperamos que, após o dia 30 de novembro, em que houve uma mudança de parte do Parque de Informática da Dataprev, passou para São Paulo, e essa era a grande promessa de que a melhoria existiria a partir do dia 30 de novembro. Como nós estamos no início de dezembro, eu espero que os senhores já tenham notado essa melhoria. Então, não é um momento de ficarmos reclamando sobre a estabilidade, porque ela é de conhecimento de todos. Nós somos vigias do sistema. Além de homologadores, continuamente estamos buscando acessos em diversos momentos para que a gente possa verificar realmente se há problema em horas determinadas do dia ou se realmente estamos com problema de instabilidade crônica, né? Então, a queixa de vocês já chegou até nós e realmente estamos trabalhando. E, quando eu falo estamos, estou falando aqui em nome de uma coordenação geral e uma coordenação de tecnologia que está trabalhando com muita força para que a gente possa realmente disponibilizar esse sistema, que é um facilitador de procedimentos, e que ele tenha um acesso a qualquer hora que os senhores possam buscar na internet. Eu vou dizer a vocês que hoje vai ter um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho alguma coisa de italiano de falar demais com as mãos. E aí, segurando o microfone e alterando os slides aqui, tem hora que eu fico olhando para o slide, esperando que alguém mexa. Então, me desculpem essa pequena falha, porque realmente, né, vou ficar assim, falando com a mão. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para falar sobre regularização de obras, que é um assunto... Ele não é um assunto difícil, um assunto complexo. Sempre foi complexo. Eu trabalho em obras desde algum tempo atrás, não vamos falar em anos, né, para não ser feito contas aí, mas a gente trabalha e a complexidade sempre existiu. Então, nosso intuito, quando estamos hoje falando de uma nova etapa, é avançarmos e avançarmos muito nos últimos anos. Porque nós estamos, desde 90 e alguma coisa, trabalhando no mesmo esquema. Muitos documentos, muitos papéis, muitos procedimentos,
muitas declarações conferidas no momento que chega até a unidade da Receita Federal. Com tudo isso que eu vou falar hoje, não é uma novidade. Eventualmente, muito pouco de vocês não acessaram o nosso sistema, ou não tiveram informações sobre ele. Então, aqui o meu papel é realmente ser uma facilitadora do entendimento que, porventura, os senhores não ainda conseguiram ter na passagem das nossas telas. Eu tenho até um pouco de dificuldade em fazer mais materiais de divulgação, porque a intenção do nosso sistema é ele ter uma interface muito amigável, e realmente é uma passada. Ele ficou até um pouco mais colorido, um pouco mais cheio de informações do que pretendíamos. Mas a gente buscou deixar nas próprias telas as informações que vocês utilizam. Então, realmente, a dificuldade de um manual é tornar-se repetitivo no assunto. Mas estamos trabalhando nisso, e para aqueles que gostam de estudar mais a fundo o assunto, realmente vai ser um material de estudo. Mas, no dia a dia, acredito que os problemas que os senhores possam estar tendo fora o acesso que nós já estamos trabalhando nisso, possa ser agora dirimido aqui as principais dúvidas. Eu sempre, nas palestras, tanto externa como interna, procuro sempre vender a dificuldade primeiro. Aliás, eu mostro a dificuldade para que a gente possa vender a facilidade. Então, para quem está trabalhando com regularização de obras há algum tempo, sabe que esse procedimento que eu vou falar era o nosso dia a dia. Então, até o dia 3 de julho de 2014, nós trabalhávamos assim. A DISO sempre foi uma declaração sobre as penas da lei, sempre foi de responsabilidade dos senhores o preenchimento, cabendo à conferência ao servidor, mas sem nenhuma interferência. Não poderíamos ter rasuras, emendas ou qualquer coisa no formulário que acompanharia o processo como um todo, até em termos de autuação. Então, não vejo grandes novidades hoje no que nós vamos falar, porque era um procedimento que os senhores, bons profissionais, já faziam de uma forma bastante correta. Veja que tudo isso, esses primeiros slides, que depois vão ser disponibilizados aos senhores, simplesmente para mostrar que não houve grande alteração quando nós fizemos um paralelo entre o que é hoje na internet e o que os senhores preenchiam. Vocês vão ver que nada mais ocorreu do que a mudança de papel para um meio digital, propiciando melhores condições de preenchimento. Então, veja, nós tínhamos nós tínhamos a continuação disso, com todas as informações prestadas por todos, continuando no mesmo formulário. Todos os campos deveriam ser preenchidos. Continuando, era um único formulário, com todas as informações necessárias para uma regularização de obras. Evidentemente, quando falamos em formulário assinado pelo contribuinte, já pressupõe aí um documento que comprove quem estava assinando, uma procuração para representar quem efetivamente era o contribuinte, se não fosse esse quem assinasse. Então, aí nós já vamos ver que começamos bem com a nossa DISO Internet. Relação de notas fiscais. Toda obra que usasse pré-fabricado, pré-moldado, que é um componente feito na indústria, para ser utilizado no canteiro de obras, dando diferença no valor de mão de obra, deveria ser preenchido item a item. Se, e na maioria das obras ocorria isso, fosse também utilizado concreto usinado, argamassa usinada, massa asfáltica, tudo isso deveria ser preenchido com detalhes um a um. CNPJ, data, o número da nota fiscal, a série, o valor total da nota fiscal.
Também com relação à retenção, toda a prestação de serviço, isso desde 99, toda nota fiscal deve ter um valor de retenção, que nada mais é do que um recolhimento antecipado. Estamos lá, uma grande obra, com muitos prestadores, olha o trabalho que os senhores tinham em escrever um a um. Evidentemente, muito mais do que escrever, levar todas as notas fiscais que estavam aqui escritas, para que fosse ticada uma a uma pelo nosso servidor de balcão. Também, obrigatoriamente para a pessoa jurídica, tínhamos que ter o requerimento solicitando que a obra fosse feita através de aferição. Por que isso? Porque o normal, o usual, o legal, é que toda empresa declare que tenha contabilidade e assim faça o uso da prerrogativa de declarar contabilidade, ter a CND e submeter-se à fiscalização no prazo legal. Então, obrigatoriamente, a assinatura e o requerimento de aferição. Também aquelas empresas que estavam com a sua contabilidade em dia e iam até a nossa unidade para obter a CND através dessa modalidade de contabilidade regular, deveriam preencher, assinar, conferirmos nós no atendimento quem estava assinando, se era competente para tal, o contador. Está ali vocês, né? Cansaram de preencher esses documentos, estaria ali o contador, o CRC, tão responsáveis quanto quem estava fazendo a declaração. E também tínhamos os nossos prestadores de serviço. Grandes obras, muitas e muitas páginas de prestação de serviço, uma a uma. Novidade, nome, ser tipo de serviço, número da nota, data, valor bruto, valor banco, onde foi feito, a data da autentificação, valor da retenção. Então, tudo isso era o dia a dia de vocês até o dia 3 de julho de 2014. Continuando esses procedimentos, a partir do dia 4, somente para aquelas empresas do Simples, que não são obrigadas à certificação digital e que não tenham, por opção, um procurador com certificação digital. Então, a única exceção hoje, a entrada de papéis, a entrada da declaração através do meio papel e não meio digital para as empresas do Simples. Ainda, exceção é exceção, que não tem um procurador certificado. Quase impossível, porque a certificação digital não é só para o caso de obras. Então, sempre nós vamos ter um procurador, um responsável, que tenha essa certificação digital. Mais uma declaração. Evidentemente, as declarações todas não caberiam para a mesma obra, mas sim algumas para determinados tipos de obra. Quando a obra também, ou determinados quinais, foram desonerados a partir de abril de 2013, nós tivemos que criar uma situação, porque é de conhecimento de todos vocês, contadores que acompanham a legislação, que nós tivemos um período que, através da medida provisória 601, ficou claro quais as obras, já que nós estamos falando disso, que estariam desoneradas. Aí tivemos um pequeno período dentro do ano em que obras matriculadas em determinados meses do ano poderiam ter a opção de ter recolhimento sobre a folha, os 20% sobre a folha de pagamento, ou permanecer no regime substituído. Então, ainda para que pudéssemos fazer a regularização dos senhores via aferição, foi criada a declaração de opção, porque a opção era da empresa, estar ou não desonerada em relação às suas obras. Tinha que também assinar,
dizer ao servidor que estava atendendo qual era a forma de regularização assinada. Mesma coisa, comprovando quem estava assinando.